Quando a fala de um nome como Carlo Ancelotti ecoa, o futebol inteiro para ouvir, e foi exatamente isso que aconteceu quando começaram a circular bastidores sobre comentários feitos por ele a respeito do Remo. Não foi uma declaração protocolar, daquelas cheias de elogios genéricos que treinadores costumam distribuir para agradar. Pelo contrário, o que se comenta nos corredores do futebol é que Ancelotti teria se mostrado genuinamente impressionado com a trajetória do clube, com a forma como o Remo conduziu a temporada, superando obstáculos internos e externos, lidando com pressão de torcida, limitações financeiras e ainda assim encontrando um caminho competitivo. Esse tipo de elogio, vindo de alguém que já viu de tudo no futebol mundial, tem um peso simbólico enorme. Não é todo dia que um treinador com esse currículo olha para um clube tradicional do norte do país e destaca não apenas o resultado final, mas o processo, a identidade construída e a capacidade de se reinventar em um cenário tão desigual. A repercussão disso vai muito além do Remo, porque toca em uma ferida antiga do futebol brasileiro, que é a invisibilidade de certas regiões no debate nacional e internacional. Quando Ancelotti fala, ele valida histórias que muitas vezes ficam restritas às arquibancadas locais e às conversas de bar, transformando essas narrativas em assunto global, em algo digno de atenção fora do eixo tradicional. O que mais chama atenção nesses rumores é o tom quase didático atribuído às palavras de Ancelotti. Segundo quem teve acesso a esse comentário, ele teria ressaltado como o Remo soube aproveitar o contexto, entender o campeonato que disputava e jogar com inteligência emocional, algo que ele sempre defendeu como essencial em qualquer nível do futebol. A ideia de que o clube não apenas subiu de divisão, mas se preparou estruturalmente para um desafio maior, teria sido um dos pontos destacados. Isso, claro, alimenta a imaginação do torcedor e do analista, porque sugere que o olhar de Ancelotti não se limita a times milionários ou elencos estrelados. Existe aí uma leitura estratégica, quase acadêmica, sobre como projetos esportivos podem ser bem-sucedidos mesmo longe dos grandes centros. A temporada de 2025 do Remo, nesse contexto, passa a ser vista como um estudo de caso, algo que pode inspirar outros clubes com realidades semelhantes. E quando essa inspiração vem associada a um nome do tamanho de Ancelotti, o efeito multiplicador é imediato, gerando debates, vídeos, análises e, claro, muita especulação sobre o futuro do clube e sobre como esse reconhecimento pode ser capitalizado dentro e fora de campo. Outro ponto que teria sido mencionado, sempre dentro desse clima de rumor que domina o futebol, é a força da torcida do Remo como diferencial competitivo. Ancelotti, que já comandou clubes com torcidas gigantescas na Europa e agora vive a experiência intensa do futebol brasileiro, teria comparado o ambiente criado pelos torcedores do Remo a cenários de alta pressão que ele já enfrentou em sua carreira. Não se trata apenas de barulho ou paixão, mas de uma simbiose entre time e arquibancada, algo que empurra jogadores além do limite técnico. Esse tipo de leitura é interessante porque reforça uma narrativa muito cara ao futebol brasileiro, a de que a emoção e o envolvimento popular ainda são armas poderosas. Quando um treinador consagrado reconhece isso em um clube que muitas vezes é tratado como coadjuvante no cenário nacional, ele ajuda a reposicionar esse clube no imaginário coletivo. A temporada elogiada passa a ser lembrada não só pelos resultados, mas pelo contexto emocional, pela construção de uma identidade que conversa diretamente com a história do Remo e com a cultura local. Isso tudo vai se somando e criando um discurso que ultrapassa a simples análise tática, entrando no campo simbólico, onde o futebol ganha contornos quase épicos. Há também quem diga que Ancelotti teria feito uma ligação direta entre a campanha do Remo e a capacidade do clube de pensar o futuro, especialmente ao alcançar a Série A em 2026. Esse detalhe, aparentemente simples, é carregado de significado, porque envolve planejamento, responsabilidade e visão de longo prazo. O treinador italiano sempre foi conhecido por valorizar estruturas sólidas e projetos bem definidos, e ao mencionar esse aspecto, mesmo que de forma indireta, ele estaria reconhecendo um amadurecimento institucional do clube. Para um time que carrega uma história rica, mas também marcada por altos e baixos, esse tipo de reconhecimento funciona quase como um selo de qualidade. A especulação que surge a partir daí é inevitável, porque se Ancelotti enxerga potencial e organização, outros agentes do futebol também passam a olhar com mais atenção. Jogadores, patrocinadores e até treinadores podem se sentir mais atraídos por um ambiente que começa a ser visto como profissional e ambicioso.
É o efeito dominó do reconhecimento, algo que no futebol moderno vale tanto quanto um título, porque abre portas e cria oportunidades que antes pareciam distantes ou até inalcançáveis. A repercussão global desse comentário, ainda que envolta em mistério e boca a boca, mostra como o futebol se alimenta de narrativas fortes. Não é apenas sobre o que foi dito, mas sobre quem disse e sobre o contexto em que isso foi interpretado. Ancelotti, hoje à frente da seleção brasileira, carrega consigo uma autoridade que transforma qualquer observação em manchete potencial. Quando o nome do Remo entra nessa conversa, o impacto é imediato, porque quebra expectativas e desafia preconceitos. Clubes do Norte raramente aparecem no radar de treinadores europeus desse calibre, e quando aparecem, geralmente é de forma superficial. Aqui, a história é outra, porque o elogio estaria ancorado em mérito esportivo e organizacional. Isso gera uma onda de orgulho local e curiosidade externa, criando um diálogo interessante entre diferentes realidades do futebol. A temporada de 2025, então, deixa de ser apenas uma sequência de jogos e passa a representar um símbolo de resistência e competência, algo que pode ser contado e recontado como exemplo de que o futebol brasileiro é muito mais diverso e complexo do que muitas vezes se imagina. No meio de tudo isso, o torcedor do Remo vive um momento de afirmação. Mesmo sem uma declaração oficial amplamente divulgada, o simples fato de o nome do clube ser associado a elogios de Ancelotti já é suficiente para inflamar debates e alimentar sonhos. A especulação vira combustível para a esperança, e a esperança, no futebol, é um ativo poderoso. Esse tipo de reconhecimento ajuda a consolidar a ideia de que o Remo não está apenas de passagem por um bom momento, mas construindo algo maior, algo que pode se sustentar ao longo do tempo. Para um canal de YouTube que vive de narrativa, emoção e análise, essa história é um prato cheio, porque mistura bastidores, personagens icônicos e a eterna magia do futebol brasileiro. E enquanto os rumores continuam circulando, uma coisa parece clara: o Remo, por alguns instantes, ocupa um espaço de destaque em uma conversa que atravessa fronteiras e conecta o futebol local a uma visão global, algo que poucos clubes conseguem experimentar. Na segunda parte dessa história, o foco inevitavelmente se desloca para o impacto interno que essas palavras atribuídas a Ancelotti podem gerar dentro do próprio Remo. Quando jogadores e comissão técnica tomam conhecimento de que um treinador desse nível teria elogiado o trabalho realizado, a percepção sobre o próprio valor muda. O elenco passa a se enxergar de outra forma, não apenas como um grupo que cumpriu objetivos, mas como protagonistas de uma narrativa maior. Isso tem reflexo direto na confiança, na ambição e até na postura dentro do clube. A temporada de 2025 ganha contornos quase míticos, porque passa a ser lembrada como um momento em que o Remo chamou a atenção de alguém que já comandou alguns dos maiores times do planeta. Esse tipo de validação externa é algo raro e poderoso, especialmente em um futebol marcado por desigualdades estruturais. Internamente, isso pode servir como argumento para reforçar a importância de manter uma base sólida, de investir em continuidade e de não se deixar levar apenas pela euforia do acesso. A fala de Ancelotti, mesmo que indireta, vira uma espécie de espelho, refletindo o que foi feito de certo e apontando caminhos para o que ainda pode ser aprimorado. Também existe um efeito simbólico na relação do Remo com o restante do país. Durante muito tempo, clubes do Norte foram vistos como exóticos ou periféricos no cenário nacional, aparecendo apenas em momentos pontuais. Quando um nome como Ancelotti reconhece mérito esportivo em um desses clubes, essa visão começa a ser questionada. A especulação sobre o que ele teria dito ajuda a reposicionar o Remo como um exemplo de gestão e competitividade, algo que pode ser debatido em mesas redondas, podcasts e vídeos analíticos. O futebol brasileiro, tão acostumado a repetir narrativas centradas nos mesmos protagonistas, ganha uma nova história para contar. E isso não é pouca coisa, porque influencia a forma como jovens torcedores escolhem seus ídolos, como jornalistas constroem suas pautas e como o próprio mercado passa a enxergar oportunidades fora do eixo tradicional. A temporada elogiada deixa de ser apenas um capítulo isolado e passa a integrar uma discussão mais ampla sobre descentralização e diversidade no futebol nacional. Outro aspecto interessante é como essa repercussão dialoga com a imagem pública de Ancelotti. Ele sempre foi visto como um treinador equilibrado, elegante e respeitoso, alguém que entende o futebol como um fenômeno cultural, não apenas como um jogo.
Ao elogiar o Remo, ele reforça essa imagem de alguém atento a diferentes realidades, capaz de enxergar valor onde muitos não olham. Isso cria uma conexão simbólica entre o treinador da seleção brasileira e um clube tradicional do Norte, algo que carrega um peso político e cultural importante. Para o torcedor comum, essa conexão alimenta a sensação de pertencimento ao futebol nacional como um todo, quebrando a ideia de que apenas alguns clubes representam o Brasil. A temporada de 2025 do Remo, nesse contexto, vira um ponto de convergência entre histórias locais e discursos globais, mostrando como o futebol pode ser uma ponte entre mundos aparentemente distantes. Há ainda especulação sobre como esse elogio pode influenciar decisões futuras do clube. Mesmo sem qualquer promessa concreta, o simples fato de estar no radar de um treinador como Ancelotti pode incentivar a diretoria a pensar de forma mais ousada. Projetos de base, parcerias estratégicas e investimentos em infraestrutura passam a ser vistos como passos naturais para sustentar o novo patamar simbólico alcançado. A chegada à Série A em 2026, mencionada nesse contexto, deixa de ser apenas um objetivo esportivo e passa a ser um teste de maturidade institucional. O Remo não é mais apenas um participante, mas alguém observado, alguém que carrega expectativas. Isso muda a dinâmica interna e externa, porque o clube passa a ser cobrado não só por resultados, mas por coerência e continuidade. O rumor, nesse sentido, funciona como uma faísca, acendendo debate sobre identidade, ambição e responsabilidade. No campo da comunicação, essa história é ouro puro. Um comentário atribuído a Ancelotti tem o poder de viralizar, de gerar cortes, reações e análises intermináveis. Para um canal famoso no YouTube, a narrativa se constrói quase sozinha, porque reúne todos os elementos que prendem a atenção do público: um personagem lendário, um clube tradicional em ascensão e um cenário de superação. A temporada de 2025 do Remo vira pano de fundo para discussões mais amplas sobre o futebol brasileiro, sobre reconhecimento e sobre como histórias improváveis ainda têm espaço nesse esporte tão globalizado. O rumor ganha vida própria, sendo reinterpretado, ampliado e até romantizado, como costuma acontecer no futebol. E isso, longe de ser um problema, faz parte da magia que mantém o esporte vivo no imaginário coletivo. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo agora e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! Por fim, o que fica dessa especulação toda é a sensação de que o futebol ainda é capaz de surpreender. Mesmo em um mundo hiperconectado, onde quase tudo parece previsível, um elogio inesperado pode mudar percepções e abrir novos horizontes. O Remo, ao ser associado a palavras positivas de Ancelotti, ganha um capítulo especial em sua história recente, algo que será lembrado e contado por muito tempo. A temporada de 2025 se transforma em referência, não apenas pelo que foi conquistado, mas pelo reconhecimento simbólico que recebeu. Enquanto não há confirmação oficial ou detalhes precisos, o rumor continua circulando, alimentando debates e sonhos, provando que, no futebol, às vezes o que se diz fora de campo pode ser tão impactante quanto qualquer lance dentro das quatro linhas. Esse tipo de repercussão também mexe diretamente com a memória afetiva do torcedor, porque cria a sensação de que o Remo voltou a ser assunto em mesas onde normalmente não era citado. Quando o nome do clube aparece ligado a Ancelotti, mesmo que em forma de comentário informal ou bastidor, ele passa a circular em um patamar simbólico diferente. O torcedor começa a revisitar a própria história, lembrando momentos antigos de glória, campanhas marcantes e jogadores que ajudaram a construir a identidade azulina. A temporada de 2025, então, deixa de ser apenas recente e passa a ser comparada com outros períodos importantes, como se estivesse sendo colocada em uma linha do tempo maior, mais respeitada. Essa comparação não surge por acaso, ela nasce justamente da validação externa, do olhar de alguém que não tem ligação emocional direta com o clube, mas reconhece mérito técnico e organizacional. No futebol, esse tipo de reconhecimento funciona quase como um selo invisível, algo que não se vê na tabela, mas se sente no discurso. O Remo passa a ser citado com mais cuidado, com mais curiosidade, e isso muda o ambiente ao redor do clube, fortalecendo a autoestima coletiva e criando um clima de expectativa constante sobre os próximos passos.
Outro ponto que surge com força nesses rumores é a ideia de que o futebol brasileiro precisa reaprender a olhar para dentro. Quando Ancelotti supostamente elogia um clube como o Remo, ele também provoca uma reflexão indireta sobre como muitos profissionais e torcedores ignoram histórias fora do eixo mais midiático. A temporada de 2025, nesse sentido, vira um símbolo de resistência contra a lógica de que só a qualidade onde há dinheiro e visibilidade constante. O discurso atribuído ao treinador italiano reforça a noção de que organização, identidade e leitura correta de contexto podem compensar limitações estruturais. Isso alimenta debates mais profundos sobre o modelo do futebol nacional, sobre como clubes tradicionais podem se reinventar sem perder sua essência. Para quem acompanha o esporte de forma mais apaixonada, essa narrativa é poderosa, porque resgata a ideia de que o futebol ainda é, em alguma medida, democrático. O Remo aparece como prova viva de que ainda há espaço para projetos consistentes florescerem longe dos holofotes permanentes, e o fato de Ancelotti supostamente reconhecer isso amplia ainda mais o alcance dessa mensagem. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.